Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho por meio desse vídeo trazer aí um breve resumo da pré-aula de domingo, certo? Não posso fazer todo o comentário da revista, né, que é da lição de número 2, por problemas técnicos. Mas eu vou ver se eu consigo fazer aqui só um breve resumo, tá? Para mim não ficar em branco, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos lá. A lição que nós vamos tratar hoje é de número 2, que tem como tema a deturpação da doutrina bíblica do pecado, certo? E o texto áureo nos diz o seguinte: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, 20. Verdade prática: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Bom, na introdução, quero ler a introdução que diz o seguinte: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Eu quero aqui já enfatizar, irmãos, o seguinte, porque a lição ela trata de três tópicos, né? E cada tópico tem 3 subtópicos. O primeiro tópico é o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Primeiro subtópico, definição do pecado. Segundo subtópico, a universalidade do pecado. Terceiro subtópico, a corrupção total. Segundo tópico, as teologias modernas. Primeiro subtópico, teologia do pecado social. Segundo subtópico, teologia da libertação. Terceiro subtópico, liberalismo teológico. Terceiro tópico, a normalização do pecado. O primeiro subtópico, crise ética e moral. Segundo subtópico, imoralidade sexual. E terceiro subtópico, a dessacralização da vida. E aí vem a conclusão. Tá? Então vamos voltar aqui para a introdução. A introdução ela diz aquilo que eu li, né? Logo no começo, falando que a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Certo? Por isso que o título é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Porque desde Adão, desde a queda, essa deturpação ela vem sendo gerada, né, e produzida aí por causa da queda, né? Porque, perdão, irmãos, porque já no texto áureo, olha só o que diz o texto áureo. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3 e 20, né? Porque a leitura bíblica em classe, ela se encontra em Romanos, né? Lá no capítulo 3, do 9 ao 20. Então, o texto áureo, ele dá um resumo geral da leitura em classe, dizendo o seguinte: ela trabalha em 2 pontos. Paulo está trabalhando com 2 pontos aqui bem interessantes. Primeiro, nenhuma carne será justificada diante dele pela obra da lei, certo? Ninguém, nenhum ser humano pode ser salvo pela obra da lei, por obedecer à lei, por obedecer às escrituras, certo? Ninguém é salvo por guardar o sábado, ninguém é salvo por dar esmola, ninguém é salvo por fazer o bem. Porque a salvação, a Bíblia nos diz que é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. É isso que o texto está nos dizendo. Mas ele também nos diz outra coisa, irmãos. Ele diz assim: porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, a lei, a palavra de Deus, ela não salva. A obediência à palavra não salva. A obediência em si só, ela não salva. Entendeu? Porque se eu obedecer a Bíblia e chegar diante de Deus: Senhor, eu mereço a salvação, porque eu guardo o sábado, eu faço isso, faço aquilo, eu estou rejeitando o sacrifício de Cristo. Certo? Mas vendo Cristo que eu não tinha possibilidade de ser salvo através das minhas atitudes, ele morre por mim no Calvário para que eu, ao aceitá-lo, possa ser salvo.
E aí, a partir desse meu compromisso com Cristo, de entregar a minha vida para Ele, de reconhecer que sou salvo através dele, é a partir daí que eu começo a praticar os mandamentos que as Escrituras me pedem. Então, eu não pratico as Escrituras para ser salvo, eu pratico por ser salvo. Entendeu? São consequências da minha salvação. Certo? E aí, por isso, já na introdução, o autor fala que a queda no Éden transmitiu à humanidade essa inclinação ao coração, né, humano, ao erro. Certo? Ao erro. Porque a queda, o título já fala assim, ó, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. O que quer dizer deturpação? Olha só, deturpação significa o quê? Interpretar mal ou deformar o sentido, modificar. Certo? E é isso que Satanás quer fazer na vida de várias pessoas, na vida da humanidade, né? Porque quando você lê os tópicos e subtópicos dessa lição, você percebe que há um sistema elaborado por Satanás para destruir vidas e para destruir, sabe, as igrejas do Senhor, para deturpar as igrejas, para incluir no meio de igrejas, né, aquilo que não há necessidade, entendeu? Onde muitos líderes estão incluindo, né, inserindo no contexto da sua igreja doutrinas que deturpam a palavra de Deus. Estão inserindo novidades que são desnecessárias. O que acontece aqui, irmãos? Só para resumir, quando nós vemos a introdução dessa lição, certo? E o texto áureo, nós percebemos uma coisa, que o texto áureo, tanto o texto áureo quanto a introdução, nos leva lá para Gênesis capítulo de número 3, a partir do verso 1. Porque lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 1, nos diz que a serpente, né, sendo a mais... ela é a mais... Como é que o texto diz aqui, irmãos? A serpente sendo a mais astuta. Olha só. A mais astuta de todas as alimárias do campo, né, que o Senhor tinha feito. Esta disse a mulher, né? A serpente aqui representa o próprio Satanás, né? Esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do campo? Né? E aí a mulher diz, não, de toda árvore do campo nós podemos comer. Nós não podemos comer da árvore que está no meio do jardim. Certo? De toda a árvore do jardim nós podemos comer, mas a árvore que está no meio do jardim dela não comeremos, porque no dia que nós comermos dela, certamente morreremos. Satanás entra aí com a sua astuta, né? Com a sua astúcia, né? E tenta enganar a mulher, distorcendo aquilo que Deus tinha falado. O que é que Deus falou? Não coma dessa árvore. Mas Deus, aí Satanás, no versículo 5, diz, não, ele disse isso porque ele sabe que no dia que você comer, você será igual a ele. Por que Satanás caiu, irmãos? Porque ele queria ser igual a Deus. Lá em Ezequiel 28, se você ler o texto, você percebe que Deus lança ele lá de cima, entendeu? Porque ele se achou, sabe, que era alguma coisa. E queria ser igual a Deus. Né? Se exaltou, quis ser prepotente, né? A arrogância, a prepotência tomou conta dele e Deus foi e lançou ele lá de cima. Né? E na sua queda, ele não quer sofrer sozinho no inferno. Aí ele quer levar também o ser humano, certo? Que é criação de Deus, para a glória de Deus. Nós somos criação de Deus que fomos feitos para a glória de Deus. Satanás quer tirar aquilo que é de Deus. E aí ele vem direto na mulher aqui. Certo? E a mulher ouve a palavra dele e cai nas lábias de Satanás. E aí o texto, o versículo 6 diz que ela vendo a árvore, né, viu que era gostosa, aquelas frutas, e o fruto daquela árvore, comeu o fruto e deu para o seu marido Adão. E aí aconteceu o que nós estamos vendo hoje, né, na humanidade.
Porque hoje, nos dias de hoje, nós percebemos que toda a humanidade foi contaminada através do pecado de Adão. Toda a humanidade foi contaminada através do pecado de Adão. Né? É o que nós conhecemos como aquilo que nós conhecemos como a herança pecaminosa, né? A herança pecaminosa. Entendeu? Todo ser humano herdou de Adão essa herança, esse mal, né? Que deturpa toda a humanidade. Né? Essa herança, ela chama-se natureza pecaminosa, que vem do pecado original de Adão. A natureza pecaminosa. E todo ser humano, até quando nasce, né? Desde quando nasce, Davi fala lá no Salmo, né? Ainda quando criança ele já nasceu pecador. Então, desde que a criança nasce, já nasce com essa natureza pecaminosa. A criança não comete pecado conscientemente porque ela é inocente. Entendeu? Ela pode até cometer alguns erros, mas faz inconscientemente, não faz de propósito. Só que essa natureza pecaminosa já está nela. Por isso que Jesus falou para nós sermos como criança. Né? Como criança, inocente. Mas à medida que a criança vai crescendo, entendeu? Porque a natureza pecaminosa, irmãos, no ser humano, é como um monstro que está dormindo ali, ó. Entendeu? Quando criança é como um monstro. É um monstro que está dormindo ali. Entendeu? Mas à medida que aquela criança vai crescendo, chega aos 8 anos, 9 anos, 10 anos, ele começa a se acordar. Esse monstro se acorda. E aí quando ele chega na idade adulta, aí ele acorda totalmente, aí não tem quem segure, irmãos. Só Deus para ter misericórdia. Nós estamos vendo por aí, né? O que o pecado tem feito nas famílias, nas vidas das pessoas, entendeu? Porque o monstro acordou. A natureza pecaminosa está em funcionamento na vida do ser humano. E aí só Deus para ter misericórdia. Entendeu? Por isso que nós temos que pregar essa palavra, viver essa palavra e crer no Cristo no Cristo que é pregado através dessa palavra. Porque foi Ele que morreu por nós. E pregar contra o pecado. Contra o pecado. Porque Satanás está criando teorias por aí, está criando sistemas, entendeu? Para querer normalizar o pecado. E dizer que tem coisas que não é pecado em tal lugar, em outro lugar é pecado, mas em outro... Isso não existe, irmão. O que é pecado aqui é pecado nos Estados Unidos, na África, em qualquer lugar do mundo. Porque pecado é pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Não existe pecado, atitudes que sejam pecado aqui e que não seja pecado em outro lugar do mundo. Não existe. Em todo lugar do mundo, pecado é pecado. Certo? Então que nós possamos, quero resumir aqui, terminar de resumir aqui, possamos estudar essa lição com maior afinco, com maior determinação e crer que o nosso Deus nos dará graça para nós vencer esse sistema diabólico que está por aí, que está aí nesse mundo, né? Como eu preguei na última lição, esse sistema de Satanás elaborado pelo inimigo para destruir vidas. Tá bom? Um abraço, que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale mais forte aos nossos corações. Que Deus continue abençoando. Tchau.